Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Jaca e hoje é dia de dúvidas de camping aqui no canal. Para quem chegou recentemente, esse é um quadro que veio diretamente do nosso Instagram para a gente responder as dúvidas que nós recebemos diariamente por lá. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a lona e o sombrite. Você sabe qual é a diferença entre elas? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá? Para nós é muito importante, para você não custa nada, é importante também para o YouTube reconhecer o nosso trabalho e entregar a mais pessoas. Como vocês podem ver, a gente ainda não está indo acampar, mas estamos explorando toda a parte teórica do camping, tá? Para quando a gente for na prática, não passar nenhum perrengue, né? Então vai anotando aí todas as dicas, que quando você for, você vai estar sabendo de tudo também. Agora vamos à dúvida do dia. Nós fizemos uma pergunta aqui na nossa comunidade no YouTube e lá no nosso grupo do Facebook sobre o que as pessoas preferem, lona ou sombrite? A grande maioria escolheu sombrite, né, com as seguintes justificativas que eu anotei aqui, porque tem que ter uma colinha, né, gente? Por conta da drenagem da água, porque ficar mais limpo, é mais fácil de limpar, é fácil o transporte, é mais leve, é mais barato do que a lona, enfim. Foram uma série de justificativas aí, vocês podem perceber que não falta justificativa para escolher o sombrite, né? Mas a gente vai falar também sobre as vantagens de se ter uma lona. Agora, falando um pouco sobre a nossa realidade, nós sempre utilizamos lona desde quando nós começamos a acampar, seja para colocar embaixo da barraca ou em cima dela caso seja necessário. Já usamos desde aquele plástico preto que vende em casas de construção por metro quadrado até aquela lona mais grossa de polietileno, a famosa lona azul, vocês conhecem, né? Mas não é por isso que a gente não quer usar um sombrite, muito pelo contrário, a gente precisa de um quanto antes, né, para usar no chão do nosso gazebo. Para quem não conhece, é um Quechua Shelter 3x3, aquele famoso gazebo branco que fecha as quatro paredes, enfim, os quatro lados, porém ele não vem com piso. E uma vez acampando lá no Lirimar, tava chovendo muito, mas muito, e olha só o que aconteceu, empoçou tudo, virou um lamaçal, gente. Então eu sei que nesse caso o sombrite ajudaria muito, inclusive muito mais do que a lona. E a gente vai falar sobre essas vantagens e desvantagens aqui no vídeo também. Aí você vai me perguntar, qual a vantagem de usar lona então? Bom, vamos lá, vou falar item por item aqui, do nosso caso, da nossa realidade, do que a gente já viu pelos campos aí afora. Bom, primeiro que a lona serve tanto para você colocar embaixo da barraca, tá? Mas sempre lembrando de não deixar sobrando para fora da barraca, porque caso chova, pode empoçar água entre a lona e a sua barraca, e isso pode se tornar um problema. Inclusive, a gente falou sobre isso no Dicas para Acampar na Chuva, tá aqui no card o link, clica lá, tem muita dica legal, a gente mostra na prática a gente acampando na chuva com algumas dicas bem bacanas. Como também você pode usá-la por cima da sua barraca, tá? Tanto em dias de muita chuva como hoje aqui em São Paulo, ou em dias de muito frio, onde tem aquele sereno bem forte na madrugada, mas cuidado, hein? Principalmente em dias de muito frio, muito sereno, para não condensar sua barraca, tá? Tem que deixar uma entrada de ar ali, o ar circular por dentro da sua barraca, senão vai condensar, vai umedecer e isso vai se tornar um problema. E uma outra situação que você pode usar a lona também é em dias de muito sol. Você pode ampliar a área de sombra ali em volta da sua barraca. Talvez você não tenha um gazebo ou não tenha um lugar onde montar a sua estrutura de cozinha. Você pode usar a lona para isso também. Então, essas são as vantagens, tá? As principais vantagens de se ter uma lona. Outra vantagem bem legal de se ter a lona é que você pode comprar ela por metragem, tá? Dependendo do lugar onde você vai comprar. E na grande maioria das vezes, principalmente essa lona de polietileno, que é a famosa lona azul, ela já vem com zilhós, tá? Que é aquele ferrinho que já vem com furo no meio, onde você pode passar corda. E isso facilita na hora de você montar a sua infraestrutura no camping, tá? E uma outra vantagem também é a questão da durabilidade e resistência da lona, né, gente? Por ela ser mais grossa, mais resistente, isso ajuda bastante também. Aí você vai me perguntar, e quais são as desvantagens então de se ter uma lona? Calma, vou falar para vocês. Primeiro que ela é bem mais pesada do que o sombrite, tá, gente? Então, para você que acampa de moto ou de mochilão, já não vale tanto a pena assim, porque vai ser um peso extra. E outra, depois de usada, você nunca vai conseguir dobrar da forma como ela foi para a viagem. Então, quando você voltar, ela vai estar muito mais cheia, né? É igual colchão inflável. Você tirou da caixa, você não consegue colocar mais de volta. Então, a lona é mais ou menos, basicamente a mesma coisa, tá? Além da sujeira e tudo mais, que ainda a gente vai falar sobre isso aqui. Um outro ponto é que ela é muito mais difícil de se lavar, gente, de se limpar. Por ela ser mais grossa, mais densa, ela não tem ventilação nenhuma, né? A lona é mais fechada. Isso é um problema maior também, tá? Principalmente na hora da limpeza. Para quem mora em apartamento assim como a gente, vixi, sofre, eu vou te falar, sofre na hora da limpeza. E outro ponto negativo, gente, de se ter a lona é em relação ao item anterior que eu citei para vocês, que é sobre ela ser bem fechada, tá? Ela não tem ventilação, não tem furinho, então isso consequentemente faz com que ela demore mais tempo para secar. E isso pode se tornar um problema, porque se você não guardar ela bem seca, bem limpa, pode mofar e mofar outros equipamentos ali que estejam próximos a ela. E isso também é um problema para quem mora em apartamento, né? Assim como a gente. Então,
Fica esperto, né? Nem sempre é tão vantajoso assim ter uma lona. É ótimo, é maravilhoso no pré-acampado e lá na hora, mas o pós, principalmente se voltar com ela suja, é um problemão. Agora vamos falar sobre o Sombrite. Você vai me perguntar, vale a pena comprar? Bom, antes de mais nada, vamos falar sobre o que é o Sombrite, né? Até pouco tempo atrás nós também não sabíamos o que era, tá? Até a gente vê nos campings, vê as pessoas utilizando, e eu sei que tem pessoas que estão aí assistindo que também não sabem o que é. Agora eu vou ler, tá, gente? Porque tem uma colinha aqui, tá? Que eu fiz algumas pesquisas para entender o que era e vou ler para vocês. Sombrite são telas de sombreamento, tá? Que tem como função principal a proteção das plantas contra o sol com diversas opções em fios e porcentagens de filtragem, que possibilitam seu uso em construção civil e estacionamentos. Mas como vocês podem ver, né, foi adaptado aí pelos campistas mundo afora. Gostaram dessa pesquisa, né, gente? Tá aqui na colinha, mas tá bonitinho. E outra curiosidade bem legal sobre o Sombrite é que Sombrite, na verdade, é uma marca da tela de sombreamento, tá, gente? Assim como a Gillette é uma marca de lâmina para barbear e o Bombril é uma marca de palha de aço. Então, já fica esperto aí que na hora que perguntarem para você o que é Sombrite, você já sabe o que é, tá? Outra curiosidade bem legal sobre o Sombrite é que você sabia que existem diferentes tipos de Sombrite? Tem o Sombrite 30, Sombrite 50, Sombrite 70, Sombrite 80, enfim, são várias opções aí para você escolher no mercado. E aí você vai me perguntar, mas qual a diferença entre eles? Bom, a principal diferença é a espessura, tá? Tem uns que são mais finos, outros que são mais grossos, e em relação ao furo também, tá? Tem uns que são menores, outros maiores, e isso aumenta, né, a ventilação e a entrada de raios solares também, dependendo de onde você for montar o seu Sombrite, seja no piso da barraca, seja por cima da barraca, enfim, aí você que vai optar aí e ver como se adapta melhor à sua realidade, tá? Como eu listei para vocês no início do vídeo, tem uma série de vantagens, tá, para se ter o Sombrite, como as pessoas mesmo comentaram na enquete que nós fizemos em relação à drenagem da água. Acho que esse foi o principal ponto, tá? Em relação à drenagem da água. É mais fácil de limpar, é mais leve para se carregar, então para quem acampa de mochilão de moto já fica a dica aí. Então é mais fácil para secar também. Então tem todas essas vantagens, tá, gente? E aí você vai me perguntar, e quais as desvantagens de se ter o Sombrite? Vou listar para vocês. Bom, o primeiro ponto de desvantagem que a gente considera é que o Sombrite ele não vem com aqueles ilhós, tá? Que foi o que eu citei que vem na lona, que são os ferrinhos já com furo para você poder passar a corda e amarrar. Você pode até furar ele com spec, tá? O Sombrite. Só que aí entra um outro ponto de desvantagem. Se você furar ele com spec, né? Ah, posso bater ali e furar porque ele já vem furadinho. Ele pode desfiar muito mais rápido, que essa é a principal função do ilhós na lona, tá? Pode perceber. Quando o ilhós sai, desfia tudo, gente. Ele abre, começa a rasgar, então é muito mais fácil o desgaste, tá? Então, em relação a isso, é uma desvantagem do Sombrite. Ele não vem com os ilhós para você poder prender. E uma outra desvantagem de você usar o Sombrite, e principalmente em dias como hoje, é você usar ele por cima da sua barraca, tá? Ele não vai proteger justamente por ele ser todo furado. Então vai passar água, tá? Para sua barraca, para os seus equipamentos. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas utilizam o Sombrite por baixo, não por cima. Então a combinação perfeita você já sabe qual é, né? Sombrite por baixo, lona por cima, e aí você vai ficar 100% protegido, não vai molhar suas coisas, enfim, vai ter uma infraestrutura bacana e bem legal. Bom, e esses são os principais pontos, né, gente, entre o Sombrite e uma lona, né? Aí você vai adaptar a sua realidade, você vai ver aonde se encaixa melhor. Se você tiver mais algum ponto a acrescentar, alguma dica ou como você utiliza, comenta aqui embaixo, vamos trocar essas experiências. Esse é um tipo de vídeo mais rápido, né? O Dúvidas de Camping é justamente para a gente tirar essas dúvidas rápidas do dia a dia, para você não passar nenhum perrengue no seu acampamento. Se você gostou, deixa um like, já compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!